Ora viva, sejam todos muito bem-vindos ao programa Mãos que Falam, programa que tem como objetivo divulgar a importância da língua gestual e também promover os direitos das pessoas com deficiência. E hoje vamos falar nesta edição referente a 16 de novembro de 2021 sobre um tema super interessante e importante, um facto social que tem acontecido recorrentemente na nossa sociedade. Vamos falar sobre o abandono escolar na adolescência, uma fase complicada, uma fase difícil que os pais devem prestar muita atenção, mas para isso temos exatamente pessoas que trabalham com adolescentes e crianças que vão então deixar aqui o seu parecer. Vamos falar também para si, os nossos internautas, podem deixar aí os vossos comentários, porque teremos muito gosto ao ler os vossos comentários. Desde já vou aqui saudar as minhas convidadas que vão auto-apresentar-se. São professoras estagiárias formadas em magistério primário, estão neste momento a lidar com adolescentes e crianças. Bom dia, o seu nome? Nilkenia Pedro. Nilkenia Pedro, é um prazer ter-te aqui e muito obrigada desde já por ter aceito o nosso convite. Não tem de quê. Temos também outra professora que vai aqui apresentar-se e também desde já agradecemos por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Seu nome, por favor? Isabel Virgílio. Ok, temos aqui a professora Nilkenia e a professora Isabel, que vão então falar sobre o nosso tema. Desde o tempo que vocês começam a estagiar na Escola 49, já tiveram algum caso de abandono escolar na adolescência? Sim, já teve um aluno que teve que abandonar a escola porque disse que os pais não estavam a conseguir pagar ou sustentar os estudos. Ok, professora Nilkenia, já teve também um caso desse? Olha, eu nunca tive um caso do gênero, né? Mas sei que, concernente ao assunto, que é o abandono escolar, há muita criança a abandonar os estudos por causa de condições financeiras e porque têm feito trabalhos que não lhes permite ir à escola. E acha que os pais muitas vezes têm sido os maiores motivadores para a desistência escolar? Olha, não posso afirmar aqui categoricamente que os pais são influenciados, mas eu acho que se os pais não tiverem condições financeiras, o menino não tiver motivação própria para ir à escola, então é um dos fatores que leva a com que esse mesmo desista. Para além do poder financeiro que as famílias têm, quais são outras causas que a professora Nilkenia pode aqui apresentar que estejam na base deste facto? Olha, a falta de oportunidade. Muitas das vezes temos tido poucas vagas e há crianças que não vão para o ensino por falta de vagas. Então esse é um dos motivos que faz com que a criança não tenha essa oportunidade de ir à escola. Ok. Professora Isabel, no teu ponto de vista, quais são outras causas que levam à desistência escolar na adolescência? Uma das causas também tem a ver com a má influência. E o que a colega disse é uma verdade. Falta de vagas. Por ser falta de vagas, não é necessariamente que a gente tem que ver que não tem vaga nas escolas e a gente tem que ficar parado. A gente tem que continuar. Ok. E para além dessas duas causas que nós apresentamos aqui, podemos ter outras causas? Olha, eu digo também a má influência das amizades dessas mesmas crianças. Né? Há crianças que saem de casa para a escola e encontram os seus amigos brincando na rua e se metem naquela brincadeira. E quando chegam em casa, na hora 12, foi para a escola. Se o pai não prestar atenção ou a mãe não prestar atenção, e vai sempre assim, chega no final do ano letivo, a criança nunca apareceu nas aulas e vem mesmo como desistido, mas o pai tem em mente que o aluno vai para a escola. Temos visto pais, encarregados de educação que não têm um acompanhamento especial aos seus educandos. O que dizer sobre estes pais encarregados de educação? Olha, é mesmo necessário prestar atenção aos meninos. É necessário e é muito importante porque a professora apenas cumpre
né, com o seu papel que é ensinar a ler e a escrever. Professoras, acreditam que com a pandemia, com o surgimento da pandemia, o índice de pessoas que desistiram na adolescência na sua escola deve se ter elevado? Olha, acredito que sim. Acredito que sim, por quê? Porque muitos desistiram por medo. Medo, porque ficam com aquele receio de ir à escola por causa do Covid, então vamos estar contaminados e acabam por não indo à escola. Então acho que influenciou bastante. Professora Isabel, é da mesma opinião? Sim, sou da mesma opinião. Por falta de informações, alguns encarregados privam o filho de não ir à escola. Sim. Ok. Sabemos, pois, que estamos numa fase muito difícil aqui na região sul de Angola. E muitas são as famílias que se veem obrigadas a mudarem, a deslocar-se de um lugar para outro para, então, procurar melhores condições de vida. Os adolescentes, as crianças, muitas vezes são necessariamente prejudicadas com este facto. O que é que tu achas que devia ser feito para se evitar este abandono escolar por intermédio das pessoas que se deslocam? Eu tenho a certeza que o governo está capacitado de implementar ou de colocar mais autocarros na via para que possa facilitar a deslocação, o deslocamento dos meninos. É necessário que o governo apoie mesmo o ensino e a aprendizagem. Quando eu digo apoio o ensino e a aprendizagem, é mesmo nesse sentido. Há escolas muito distantes, neste caso podemos dizer, estamos a falar do ensino primário, né? Mas eu posso focar pelo ensino médio. Não há escolas do ensino médio próximos. As escolas do ensino médio estão mais distantes, estão por platô, e isso influencia bastante. Ok. Professora Isabel, é da mesma opinião? Acha que deve pelo menos haver um convênio entre o Ministério da Educação e o Ministério dos Transportes para facilitar assim a locomoção dos estudantes, principalmente dos adolescentes e crianças que não têm condições financeiras? Sim, do meu ponto de vista é necessário obter transporte, sim. Porque uma criança que vive no 5 estuda na 49. Não poderia ser assim, porque os que vivem distante poderão ter vaga nas escolas próximas. Não há necessariamente sair da 49 para o 5 de abril. Se fosse assim, agradeceria mesmo para obter transporte para as crianças. Ok. Como professoras, quais são os métodos que deve ser usado quando uma criança, um adolescente pensa em desistir? Primeiramente, motivar a criança, porque muitas das vezes o que faz a criança desistir é a desmotivação. Ok. E há aquele, não sei se é decreto, se é uma regra, uma lei, que diz que as crianças que são admitidas no ensino primário são aquelas que passam no ensino pré-escolar. Há famílias que não têm condições. Acha que esta é uma medida certa para ajudarmos ou aniquilarmos aquilo que é o crescimento da criança e do adolescente? Olha, se formos a ver, as creches, né, tem mais creches privadas. Existem mais creches privadas. Aqui na nossa província, eu acho que só tem uma creche que é do Estado e não tenho bem a certeza se é do Estado. Já que aproveitar a brecha, as professoras têm um estudante, um aluno com problema de audição ou visual? Problema de audição não, mas problema visual sim. Ok. E a professora Isabel, tem alguma criança com problema de audição? Não, problema da audição não, mas visual sim. E não acha que essas crianças também merecem estar no ensino normal? Sim, elas merecem estar no ensino normal e é isso que a gente faz. E o que acha que o Ministério da Educação deve fazer para a integração destas crianças, destes adolescentes com esta deficiência? O Ministério da Educação, no meu ponto de vista, o primeiro passo é
Visto que a criança tem um problema, é não separar. Porque normalmente a gente faz separação da criança que tem problema e da criança que não tem. A gente não deve separar as crianças que têm problema com as crianças que não têm. Devemos metê-las no mesmo lugar para conviver, para aprender. A professora também disse aqui que tem um aluno com problema de deficiência. Tem feito a mesma coisa? Tenho feito a mesma coisa. Então, é importante prestar atenção a essas crianças. Ela não pode sentir que está a ser tratada de forma diferente, porque são todas iguais, independentemente dessa deficiência. É bom que ela sinta-se igual às outras. E é muito importante que o professor se preocupe em saber quais são as deficiências que cada aluno apresenta. É muito, 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 muito importante. O professor tem que saber cada deficiência que cada aluno apresenta. No momento da apresentação, o professor tem que saber tudo. O professor tem que saber quais são as condições em que o aluno vive, tudo isso o professor tem que saber. Ok. E nós queremos falar de um assunto também que é atual e atuante. Antes da pandemia e depois da pandemia, ouvíamos que as escolas deveriam ter merenda para ajudar as famílias mais encarecidas. Achas que na sua escola houve este facto? As crianças na sua escola onde trabalha receberam merenda escolar e já ouviu aqui no Namibe uma escola que tenha recebido? Olha, na minha escola, infelizmente, não presenciei. Ok. Acho importante, professora Isabel, que se implemente a merenda escolar nas escolas? Acho muito importante, e é o que vocês acabaram de dizer agora. No ensino especial foi uma das escolas que mais recebia a merenda escolar, porque a merenda escolar não só, ela motiva a criança de vir para a escola. Então vamos falar agora sobre as consequências do abandono escolar na adolescência. Uma das consequências tem sido a prostituição. As adolescentes que normalmente começam assim na fase do namoro, conhecem o dinheiro, normalmente levam-se na vida da prostituição. Quais são as outras consequências que nós podemos então também ter aqui a dar aos nossos internautas a conhecer? O alcoolismo também é uma das consequências. Professora, tem aqueles casos que os adolescentes já conhecem, começam a gostar de dinheiro e o pai já não tem poder sobre esse adolescente. O que é que tu aconselhas aos pais encarregados de educação nesta situação? Aí já é um bocadinho difícil porque muitas dessas adolescentes também tornam-se rebeldes. Aí fica um bocadinho já complicado Mas eu acho que se colocarem em uma clínica de reabilitação para adolescente, o conselho é muito importante. Então é bom que os pais convoquem uma reunião mesmo com essas crianças, com esses adolescentes, conversar constantemente, não aborrecer-se. Ok. Professora Isabel, fala-nos de outras consequências que podem advir do abandono escolar. Vocês falaram muito bem. Uma das consequências, a prostituição, o alcoolismo, a falta de acompanhamento dos pais é muito importante. Desde o momento que nós somos pessoas racionais e nós sabemos o que é certo, o que é errado. Ok. E é uma área específica, eu acho que é o gabinete de apoio. Gabinete de Apoio Pedagógico, muito obrigada. O que eles têm então feito para que se evite tal facto? O Gabinete de Apoio Pedagógico é como uma sala de aconselhamento. O apoio pedagógico apenas aconselha os adolescentes. Ok. E os pais são convocados a estas reuniões? Também têm assim uma apreciação dos professores ou nem por isso? Os pais também são convocados. É como se fosse uma reunião de encarregados, né? Mas apenas o adolescente e os seus encarregados. Ok, já estamos mesmo na reta final do nosso programa e nós não queríamos sair aqui sem que vocês deixassem uma sugestão ao Ministério da Educação, aos pais e encarregados de educação, para que se evite o abandono escolar que tem sido recorrente na nossa sociedade. Vamos começar pela professora Isabel.
Para os pais encarregados de educação, por favor, sejam mais pacientes. Antes dos filhos virem para a escola, verificam se tem o lápis, se o caderno tem condições, a bata, a máscara. É muito importante. E para o Ministério da Educação, eu sei que nesse tempo da pandemia talvez não há muita possibilidade, mas principalmente recorremos aos transportes, se der para obter merenda uma vez a outra, ajudaria muito, porque certas vezes as crianças dizem que não vêm para a escola porque não têm lanche. E quando vêm outras crianças, sentem-se embaixo. Sim, sente-se embaixo, porque as crianças normalmente conversam, já que ele não veio com lanche, fica no cantinho dele. Se a professora tiver para dar, a professora vai dar. E quando a professora não tiver, como é que vai ser? Certas vezes ele folga na escola porque não tem lanche. E não pode ser assim. Ok? É aqui a mensagem da professora Isabel. E vamos também ouvir a mensagem da professora Nilkênia. Concernente ao Ministério da Educação, eu agradeceria bastante, né? Se a minha colega aqui disse muito bem que se calhar não há possibilidade por causa da pandemia, mas é mesmo de fazer um esforço de colocar mais escolas. Então, os pais também deviam motivar as crianças a terem esse espírito de empatia. Sim, os pais têm que motivar a criança. Olha, professora, com certeza a professora já conhece alguém que desistiu, um adolescente que diz: eu não vou para a escola. Como é que te posicionaste quanto ao pronunciamento deste adolescente? Olha, a princípio senti-me triste, né? Fiquei triste porque, independentemente do número de reprovação, eu não apoio ninguém que diz eu vou desistir. Ok, a professora Isabel vai deixar assim o conselho diretamente para aquele adolescente que não quer voltar à escola, que teve então a ideia de abandonar a escola. Olha, não abandona a escola. A escola é uma casa, vai ser bem recebido. Tenha paciência. Normalmente nós abandonamos a escola por quê? Porque talvez estamos vendo o colega bem vestido, talvez o colega tenha possibilidade de um fascículo, você não tem, aí começa o problema. Vou estudar por quê? Se eu não tenho, quem vai me sustentar os meus estudos? Mas nem com isso você pode abandonar a escola. É como vocês acabaram de dizer bem há pouco tempo. Convém procurar, lá na escola tem o gabinete psicopedagógico. Vai lá pedir conselho, eles vão te ajudar. Então a professora pode deixar aqui o seu testemunho, como é que foi o seu percurso escolar para chegar até aqui. Estava a passar por um problema muito complicado. Então eu decidi abandonar a escola porque estava a ver que não ia auxiliar no problema que eu tinha. Então eu fui no gabinete psicopedagógico conversar com uma psicóloga, me perguntou por que eu vou abandonar a escola e eu expliquei as causas que me levariam a abandonar a escola por causa do problema que estava a me subcarregar muito. Eu estava a ver que não poderia continuar. Iniciativas dessas são bem-vindas. Obrigada. Que bom, e muito obrigada por ter esse momento de testemunho. Acho que vai inspirar outras pessoas que estão a nos ver, os nossos internautas principalmente. E eu não quero que vocês vão, né, sem deixar aqui os vossos agradecimentos, os vossos abraços, se calhar aos vossos estudantes, aos vossos colegas. Vamos começar pela professora Nilkênia. Olha, eu quero agradecer primeiro a vós, né, pelo convite, porque vamos pegar de surpresa, não estávamos à espera. Quero agradecer aos meus pais e abraços para todos os meus amigos, minhas amigas, primos, primas, todos. E para quem vão os beijos e abraços da nossa professora do ensino primário, Isabel. Olha, os meus beijos e abraços vão primeiramente para os meus alunos, que são os queridos, a todo mundo que me conhece e para especial a minha família. Ok. Está tudo dito quanto ao nosso tema de hoje. Nós agradecemos mesmo pela vossa presença, pela vossa disponibilidade de estarem aqui conosco, passar a vossa experiência e o vosso conhecimento quanto ao nosso tema de hoje, que foi o abandono escolar na adolescência. E quanto a nós,
Resta-nos dizer bye-bye. Muito obrigada pelo calor da sua audiência. Esteve na técnica Esther Kulembe, Xing Fonseca e a Anabela. Apresentou para você Madalena Cavaia. Estamos juntos e até a próxima.